São Paulo é o principal destino turístico do Brasil. Somos uma cidade com 12 milhões de habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características no mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo hoje é o retrato do abandono, com Cracolândia. A gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? Boa noite, Oineg. Boa noite a todos que nos acompanham, especialmente da minha Vila Missionária. A gente não vai retomar o centro se a gente não enfrentar o sistema que é a Cracolândia. Se a gente não enxergar que tem bandido, é um sistema criminoso altamente lucrativo e tem também doente. Tem agente público envolvido, tem ferro velho envolvido, tem hotel envolvido, porque é que seguem funcionando. Nós propomos, inclusive, no nosso plano de governo, a criação de um órgão executivo que possa articular diferentes secretarias para cumprir uma só missão. O centro vai ser seguro quando tiver gente circulando em segurança de manhã, tarde, noite e madrugada. É por isso que a gente tem que olhar para a zeladoria, mas é por isso também que a gente tem que dar um novo uso à Santa Efigênia. Propomos a criação de um parque tecnológico e também da ocupação a 20% dos imóveis que estão hoje desocupados. Eu aproveito para me apresentar. Estou há 6 anos como deputada federal, sou autora de projetos importantes como o Pé de Meia, como a distribuição de absorvente nas escolas, uma filha orgulhosa da periferia de São Paulo, de nordestinos, e eu estou muito feliz de estar aqui, representando a minha periferia, representando as mulheres como única candidata mulher e também convidando vocês a conhecerem mais do meu trabalho, da minha história. A gente acabou de lançar uma série no YouTube, Tabata Amaral SP. Obrigada. Seguindo o sorteio prévio, a última pergunta nesse bloco cabe à candidata Tabata Amaral. Para quem é a sua pergunta, candidata? Para o Marçal. Por favor. Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve, mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o quê, deixou de fazer o quê, que propostas carregam. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso não virou aqui? A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vou mudar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de Pé de Meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber... Meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva,
com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui é um candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então, continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. O tempo é meu, então? Então, o senhor termine. Então, vamos lá. É o seguinte, esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estão incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida Kids. Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha, não preciso de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém está falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar a sua atenção, sabe para quê? Para continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir para cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui, desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca o M aí, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. Quem pergunta agora é o jornalista Marco Antônio Sabino, da Rádio Bandeirantes. Por favor, indique quem é o candidato que vai responder e quem vai comentar. Boa noite, Orneg. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato José Luiz Datena, com resposta da candidata Tabata Amaral, por favor. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: continuidade de governo. O senhor vê nessa gestão 3 projetos que o senhor daria continuidade? O senhor daria, continuaria esses projetos, levaria em frente esses projetos? Ou o senhor acabaria com tudo que está sendo feito e começaria tudo do zero? Evidente que não, porque projeto bom não interessa de quem seja, qual seja a ideologia. Se o projeto é bom, ele tem que continuar. Agora, há prioridades sobre esses projetos, inclusive, que eu estava falando, sobre educação. Educação é fundamental. Nós temos que ter educação desde o ensino infantil, das creches, à pré-escola, não é? E o senhor Ricardo não consegue complementar de uma forma definitiva, e entregar a criança alfabetizada aos 8 anos de idade. A criança tem que ter segurança no entorno das escolas, esse é o principal objetivo da nação, educação, ele relega um segundo plano. Não é? A criança tem que ter segurança nas creches, a criança tem que ter alimentação, ser bem alimentada, desde a pré-escola até a formação dela, que o nosso objetivo é esse. É uma escola feliz, é uma escola integrada, é uma escola que, na realidade, tenha mais tempo de escolas com tempo integral, mais escolas com tempo integral, que esse cidadão só entregou 7% da meta do Bruno Covas.
Criança em São Paulo tem que ser bem assistida, tem que ter segurança, tem que ser alfabetizada até os 8 anos de idade e ser bem alimentada. São princípios básicos da nação. Isso não é promessa, isso é sequência de um projeto que já veio do Bruno Covas e que esse cidadão não deu continuidade. E não vai dar, pelo jeito, continuidade, mesmo porque não vai ser eleito. Esse é o nosso objetivo principal, porque nós perdemos para o Ceará, que tem um IDEB muito melhor do que o nosso, né? O Ceará dá show na gente aqui. Temos que aprender com quem faz coisa boa na cidade mais rica do país, prefeitura rica e povo pobre. Obrigado, candidato. Candidata Tabata. Obrigada, Sabino. Um ano atrás, eu sentei para conversar com todos os ex-prefeitos de São Paulo, incluindo a Marta, que está aqui, Haddad, Serra, Dória, Kassab, porque nós não partimos do zero. Inclusive, sou hoje a única candidata que consegue trabalhar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula. Então, a gente já tem mapeado, porque a gente tem um baita time, com grandes ex-secretários da centro-esquerda à centro-direita. Luciana Temer, Cláudia Cochin, só para citar alguns exemplos, quais são os projetos que a gente vai dar continuidade. E isso que eu tenho de conseguir desmontar a palanca e trabalhar com quem pensa diferente foi, inclusive, muito importante para que eu conseguisse aprovar o pé de meia. O candidato Marçal falou que o pé de meia é uma bobeira. Só fala isso gente ruim, gente que nunca teve que escolher entre um prato de comida e o seu sonho e a sua educação. Então, foi trabalhando com todo mundo que eu aprovei tanto projeto em Brasília. Candidato da Atena, por favor. Olha, na realidade, vários projetos que o Bruno Covas deu início, esse cidadão não terminou. Mobilidade urbana, por exemplo, ele não completou também nem um mínimo dos 40 quilômetros de ônibus, de vias de ônibus, com semáforos inteligentes, que seriam dotados de no-break, para que não houvesse esses congestionamentos enormes, piores até do que congestionamentos com alagamento. A mobilidade urbana está parada, nós temos que ter VLT no centro de São Paulo, não é? Até o Rio de Janeiro tem, até Crato no Ceará tem, aqui não tem. A mobilidade urbana tem que ter sequência e esse cidadão, ao invés de dar sequência, tem suspeita de se envolver com o PCC no transporte público. Obrigado, também. Candidato. Seguimos agora com o jornalista da TV Band, Márcio Campos. Márcio, por favor, para quem você vai fazer a pergunta e quem vai comentar? Boa noite, Oneg. Boa noite a todos. Olha, a pergunta é para a candidata Tabata Amaral e quem comenta, por gentileza, é o candidato Pablo Marçal. Candidata, com 53 anos, o elevado João Goulart, nessa avenida suspensa que nós temos aqui em São Paulo, é palco de muitas discussões. Vocês trouxeram várias discussões no primeiro bloco sobre a região central da cidade, mas não comentaram sobre o conhecido Minhocão, né? E pelo plano diretor do município, que já foi aprovado há 10 anos, o elevado precisa ser desativado pelo menos daqui até 5 anos. Esse elevado, que tem cerca de 3,5 km, faz uma ligação importante entre as regiões oeste e leste da capital paulista. Mas há uma discussão sobre isso, não só de quem passa por lá, como quem vive por lá também. O que o plano de governo da senhora prevê sobre o chamado elevado? Márcio, muito obrigada pela pergunta. O que eu farei como prefeita é fazer valer uma lei que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores, que diz que haverá um plebiscito para que se decida se o Minhocão seguirá de pé ou será derrubado. E eu me comprometo que nesse plebiscito, quem mora no entorno terá mais voz, será ouvido com mais frequência. E acho que é importante também deixar claro que já está no meu plano de governo que, independente de qual seja a decisão da população, se é manter ou derrubar o Minhocão, a gente já vai se preparar, trabalhar com a CET, trabalhar com os órgãos responsáveis, para a gente pensar qual é a solução do trânsito, qual é o investimento que a gente vai ter que fazer. E eu aproveito para trazer uma reflexão
do quanto que a nossa cidade carece de espaços verdes, carece de parques para a gente poder caminhar, fazer uma corrida. Eu já tive a alegria de correr no Minhocão, mas eu sei que quando eu estou na minha Vila Missionária, vou ali para o Mar Paulista, pertinho da Represa Billings, e tento correr com minha família, com os amigos da igreja, a gente tem que pular lixão, a gente tem que sair de uma rua porque tem um usuário de droga muitas vezes, tem uma boca, tem ratazana, até escorpião já teve. Então trago também uma provocação de por que é que a região central tem lugares tão lindos como o Parque Ibirapuera e a gente nunca viu o Parque dos Búfalos sair do papel. Por que é que a gente não tem o entorno da represa, essa cidade que tem tanto manancial, tanta água, tanto córrego, em que a gente possa levar as crianças, fazer uma atividade física, confraternizar. Hoje, eu tenho uma reflexão que é muito forte para mim. Minha mãe, quando eu era pequena, enfiou a gente na igreja, porque a periferia não tem espaço para a gente poder andar de bicicleta. Eu aprendi na igreja, para a gente poder conviver. Então, o convite que eu faço é, vamos abrir as quadras das escolas, vamos levar parque para a periferia, vamos conviver em segurança. Obrigado, Marçal. Você imagina a incompetência de hoje discutir, destruir uma obra que custou centenas de milhões. A Tabata fala bem em ouvir, né? Porque isso aí já está determinado que as pessoas serão ouvidas. Elas deveriam ser ouvidas antes de gastar o dinheiro público. Nós vamos fazer uma gestão participativa, um orçamento participativo para que as regiões decidam. É muito ruim quando um político ele quer fazer algo da cabeça dele. E aí que está a grande verdade. A gente tem mais de 30 mil cidades no mundo inteiro, a gente pode ouvir tantas práticas boas para a gente trazer para a cidade de São Paulo. Por exemplo, para resolver o problema de trânsito, para fluir melhor. Por que alguém vai falar, isso aí é do governo do estado, né? O Rodoanel Norte, 44 quilômetros, já gastaram 5 bilhões, não termina. Por que não cria uma via expressa igual na Europa? Por que não vira com o sinal fechado, igual nos Estados Unidos, como o PARE? Por que a gente não descentraliza o empreendedorismo para as favelas com liberação fundiária? Essas são coisas que nós vamos fazer em 2025. Para a gente desafogar o trânsito, para as pessoas pararem de se mover com 3,5 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro de São Paulo. Tempo. Acho que vale a gente lembrar os candidatos e também quem está nos acompanhando que a prefeitura é responsável pelo básico. Na saúde é prevenção, é atenção primária. Na educação é alfabetização, é educação infantil. E a gente está carecendo justamente desse básico bem feito. São Paulo não está precisando de carro voador, de candidato que diz que dá murro em Tubarão, que não sei o quê. É o 0071 goiano que está aqui em São Paulo tentando dar solução que não existe, que não resolve. O que São Paulo precisa é de gente séria, honesta, competente, que sabe juntar time, que esquece essa palhaçada de esquerda e direita quando passa a eleição e senta para conversar com os melhores, que sabe cuidar do dinheiro, que sabe o que é que faz falta. Gente que de fato conhece São Paulo, conhece a periferia. Eu rodei essa cidade inteira com meu pai quando era cobrador de ônibus, tenho a alegria de seguir rodando e trabalhando como deputada federal e, se Deus quiser, farei isso como prefeita também. Todos responderam, todos comentaram e com isso encerramos essa etapa. No próximo bloco, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Eleições 2024, voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e vamos para mais uma rodada de confrontos diretos, seguindo as mesmas regras. Pergunta e réplica, com 1 minuto cada, resposta e tréplica, com um tempo total de 4 minutos administrado pelo candidato. Pela ordem do sorteio, a segunda a perguntar, escolhendo quem vai responder, é a candidata Tabata Amaral. Nunes. Candidato, espero que você não fique nervosinho nem se descontrole igual aconteceu aqui do meu lado. Eu preciso lhe fazer uma pergunta como a única candidata mulher que está aqui. A sua esposa lhe acusou de ter sofrido agressão. Registrou um boletim de ocorrência Queria pedir à plateia que não se manifestasse, por favor. Se puder só retomar os 5 segundos. E toda mulher sabe que essa é uma decisão muito difícil. Numa sabatina do UOL, você foi questionado sobre isso e disse que o BO tinha sido forjado. No dia seguinte, a Polícia Civil lhe desmentiu. Colocou um comunicado dizendo que o BO era verdadeiro. São Paulo não merece um prefeito que mente e que é agressor de mulher.
Então eu lhe pergunto, e a pergunta é sim ou não. Você mentiu ou não mentiu no UOL? Olha, Tabata, eu nunca levantei um dedo para minha mulher. Nunca levantei um dedo para minha mulher, que inclusive está aqui. Estamos juntos há 27 anos, 3 filhos. Minha filha está aqui, a Isabela, o Ricardinho, a Maiara. Sou avô de um netinho lindo de 2 anos. A minha filha Maiara está gravidinha de 4 meses. Eu não esperava de você um nível desse. O que acontece, pessoal, sempre, é de que na época de eleição aparecem esses assuntos. No período de eleição, infelizmente, forjam essas histórias. Eu realmente tive com a minha esposa, há 14 anos atrás, um período de uns 4, 5 meses que a gente realmente se separou. Tivemos um desentendimento. Mas nada de agressão, nunca levantei um dedo e ela já falou isso. O que é importante também dizer é que eu fui o prefeito que mais fez ações com relação ao combate à violência doméstica. O que mais fez? Só esse ano são 40 milhões de investimento nessa área, como, por exemplo, o nosso trabalho fundamental da Guarda Civil Metropolitana no programa Guardiãs Maria da Penha. No trabalho que a gente está fazendo de entregar carta de crédito para mulheres vítimas de violência com medida protetiva. No trabalho da lei que a gente aprovou, que vai atender as crianças que são órfãs de mulheres vítimas de feminicídio. Do trabalho que eu estou fazendo de fazer o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Então, Tabata, primeiro eu queria te pedir muito respeito, em nome até da minha esposa e das mulheres, e a minha família, com relação a esse tema. Eu quero voltar a repetir para você. Eu nunca levantei um dedo para minha mulher. Amo ela demais. É a razão da minha vida com a minha família. Então, te pediria, né, respeito e consideração. Não pode ser o vale tudo numa campanha. Candidata Tabata. O prefeito mente e mente descaradamente. E é por respeito à população que eu queria trazer um outro tema. Durante a gestão do candidato Nunes, aumentou em 70% as filas por exames. São quase 500 mil pessoas que aguardam algum tipo de atendimento. E o exame número 1 nessa fila é endoscopia. Eu, inclusive, dependi por 20 anos da minha vida do SUS e já esperei mais de um ano para fazer um exame de endoscopia. Pois bem, o atual prefeito, em janeiro, fez um exame de endoscopia na rede pública. E eu queria que ele nos dissesse, porque eu venho me perguntando desde então. E eu imagino que quem está nos acompanhando também venha se perguntando. O prefeito furou a fila ou não furou a fila? Ele vai apresentar o comprovante ou não vai apresentar o comprovante? Qual foi o mês, Ricardo, em que você fez a sua consulta e você agendou o seu exame? Já foram muitas mentiras aqui e eu acho que é bom você ter cuidado com o que vai dizer agora. E está no meu Instagram tudo o que eu estou dizendo. Olha, deputada Tabata, eu acho que é muito positivo o prefeito da cidade de São Paulo, né, todos sabem, eu sou empresário, de fazer os seus exames de endoscopia e colonoscopia no serviço público, até para poder saber como é o serviço público. A minha esposa fez todo o exame de mamografia também no serviço público. É uma forma, e nunca fiz divulgação disso na internet, pela primeira vez está chegando isso a público, porque você está falando. É uma forma de mostrar para toda a minha equipe o trabalho que a gente vem desenvolvendo e que o próprio prefeito utiliza esse serviço lá no hospital público. É engraçado como é que as coisas positivas, as pessoas têm capacidade de ver coisas negativas. Há quem ande por uma floresta e só veja lenha. Preste atenção nisso. Há quem ande numa floresta e só venha lenha. Você sabe quantos funcionários, colaboradores da saúde existia até 2016? 81 mil. Hoje são 118 mil. 37 mil funcionários a mais, colaboradores a mais na saúde. A questão do exame que você falou, nós temos 105 mil exames por mês. Isso vai tendo um giro. Os exames de mamografia, a gente reduziu para 38 dias no máximo. Tem muita coisa para fazer. Mas só para você ter ideia, eu já falei e vou repetir. No ano passado, a cidade de São Paulo fez o maior número de consultas e exames da história. E vou te contar aqui números redondos. 30 milhões de consultas e 70 milhões de exame só no ano passado. Gente, eu sei, você sabe, tem muita coisa para fazer, muita coisa.
E a gente está fazendo. Nós tínhamos 20 hospitais até 2020. O Bruno e eu abrimos 10, hoje são 30. Eu já falei das UPAs, das UBSs. A saúde tem muita coisa para avançar, mas a gente está trabalhando duro e com verdade. Obrigado, candidato. A partir dos dados recolhidos pela nossa sala digital, que é uma parceria da Band com o Google, e a gente vê ali a sala digital, os 5 assuntos mais buscados pelos eleitores desde o início do debate. São eles: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. Cada candidato vai ter agora 2 minutos finais. Fica aqui a sugestão para que o candidato ou a candidata aborde um desses assuntos durante as suas considerações finais. Os candidatos podem ver à sua direita, aliás, à sua esquerda, os temas colocados: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. A ordem agora é inversa à do primeiro bloco. Na sequência, a candidata Tabata Amaral, por favor. Eu nasci e cresci em uma ocupação na Zona Sul de São Paulo. Não era para eu estar aqui. Eu estou aqui por conta da educação. Uma professora, uma Olimpíada de Matemática, uma política pública. No Congresso Nacional, esse foi meu principal compromisso. Não é à toa que escrevi e aprovei pé de meia, absorvente na escola, marco do ensino técnico, vacina para professor, e eu vou ficando por aqui. É esse compromisso que eu quero trazer para São Paulo. Eu vi a minha cidade ser a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização durante a gestão desse cidadão. A gente estava na posição 2 com Covas. A gente foi para a posição 21. De cada 3 crianças, 2 estão chegando no 3º ano sem saber ler e escrever. Criança que não aprende a ler e escrever é criança que fecha todas as portas. Não aprende biologia, sai da escola, é vítima do crime e das drogas. Então eu não estou aqui para brincar. Muita gente encheu a boca para falar de mulher. Mas o que é que fez de concreto pelas mulheres? Eu lutei pelos absorventes. Eu liderei a bancada feminina. Eu tive a coragem de colocar uma vice-mulher, uma professora honesta, empresária, professora Lúcia França. Isso sim é comprometimento para que as mulheres sejam protegidas, estejam seguras aqui. Muita gente encheu a boca para falar de periferia. Comprar uma casa na periferia não lhe faz você ser da periferia. E turistar no hospital, tirando a vaga de alguém que precisa, não lhe explica o que é depender do SUS. Ficar na fila para ser humilhado. Chega a tua vez, acabou a senha. Tenta semana que vem. Fica horas para receber uma cirurgia no Hospital Pedreira, como já aconteceu com meu irmão. Tem coisa, gente, que a gente não aprende na escola, a gente não aprende no livro. Ou a gente vive, ou a gente vive. E é esse conhecimento, é essa história que eu trago aqui, para a gente acabar com essa palhaçada. Não é qualquer cidade, é a maior cidade do país. Não é com essa brigaiada, não é com essa palhaçada que a gente está vendo aqui. É com time, é com excelência, é sabendo do que está falando. Chega ao fim esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, marcando mais uma vez a tradição da Band de promover o primeiro encontro da campanha, um momento fundamental para ajudar você a conhecer os planos dos candidatos para enfrentar os principais problemas da cidade, e já está acertada com as campanhas a data para o debate do segundo turno, dia 14 de outubro. Você acompanha no Jornal da Noite a repercussão desse debate e dos outros que também estão acabando agora nas principais cidades brasileiras. Boa noite! Você ouviu o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na Band News FM, em rede com a TV Band.